Arro, pessoal, muito bom dia ou boa madrugada, né? Já que estamos falando de um domingo, 7 horas da manhã. Vamos ver quem estará online aqui, quem vai estar acordado já essa hora para acompanhar a live, mas de qualquer forma, faremos aqui a nossa análise da semana, né? Para a gente olhar essa semana aqui. Vai ser muito, muito importante. Eu gravei, agora há pouquinho, eu gravei o Astral do Dia. Para quem não sabe, eu tenho um podcast onde todos os dias, todo santo dia, eu mando uma reflexão. Eu costumo gravar no dia anterior, quando eu não consigo gravar no dia anterior, eu gravo cedinho, de madrugada, para mandar. E eu já mandei. Essa semana, que foi uma lua minguante, ainda está sendo, né? Entre eclipses, está sendo muito, muito intensa, assim, pelo menos interiormente, né? Não sei como é que você está sentindo aí, mas aqui eu estou realmente no modo caverna, no modo economia de energia. E a semana que vem, essa semana que se inicia, essa semana do resumo astrológico, de 8 a 14 de abril, a gente vai ter aí uma semana muito, muito importante, né? Vamos já começar a olhar essa energia. Então vamos lá, resumão da semana 8 a 14 de abril. Eu estou aqui com um cafezinho porque está cedo no domingo, né? 7 horas da manhã. Para muitas pessoas ainda está todo mundo dormindo, né? Mas eu já quero garantir aqui a nossa análise. Bom, vai ser uma semana de lua nova, uma semana de lua nova barra eclipse, né? Então não é uma lua nova comum, é uma lua nova com eclipse, que vai ter a sua visibilidade, é um eclipse total, né? Então isso aí é importante lembrar, é um eclipse total, e que vai ser visível ali nos Estados Unidos. Carol, bom dia, ó, tem gente aqui sim, arro. Já me dá um feedback se você está ouvindo bem o áudio, né? Porque eu até perguntei também lá no Astral do Dia se o áudio fica baixo, né? Porque comentaram que o áudio está baixo, eu preciso ver se está baixo ou não, mas eu não sei o que eu faço também, porque não tem como plugar um microfone, a não ser que seja Bluetooth nesse celular aqui. Então essa semana é uma semana de eclipse e que será visível nos Estados Unidos. Inclusive a gente tem aí uma peregrinação, né? Um monte de gente viajando lá para Dallas, para vários estados dos Estados Unidos, porque lá será visível, né, o eclipse total do Sol. Bom, isso para a astrologia mundial, a gente sabe que marca aí muitas questões importantes para os Estados Unidos. Às vezes a voz fica robotizada, mas é rápido, depois volta. Isso é um bug do Instagram, né? Isso nem vai para a gravação depois, isso fica no Instagram. E eu já vi contas enormes aí, né, que isso acontece também. Então não tem muito o que a gente fazer. Não é só para você não, é para muita gente. O que eu ouvi falar é quando a conexão fica um pouco ruim que ele deixa essa voz robotizada. Mas com todo mundo, né, com pessoas com canais ali de mais de 1 milhão de seguidores, acontece essa voz louca aí, mas isso não fica na gravação, isso pelo menos me deixa mais tranquilo, porque depois que vai para o Spotify fica normal. Então, mas o volume está alto, né? O volume tá chegando normal, dá para ouvir, não fica muito baixo, né? Então esse eclipse ele tende a mexer muito com os Estados Unidos em si, que está passando ali, né, pelo retorno de Plutão também, o que por si já é algo muito intenso, e se mexe com os Estados Unidos, mexe com o mundo, né? Então a gente sabe que para a galera mais materialista, beleza, né? Vai ter um eclipse, olha que lindo, vamos lá ver o fenômeno do eclipse, mas o eclipse vai plantar sementes de grandes mudanças e transformações. Eu não trabalho muito na astrologia política mundial, essa não é a minha área, né? Eu acompanho, mas não é o que eu compartilho aqui, né? Porque para mim a pessoa tem que mudar a si mesma, né? Então, como dizia Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Então, eu trabalho com a visão individual. E, claro, né? Para quem está nos Estados Unidos, esse eclipse tende a ser mais significativo. Para a gente aqui no Brasil, a gente não vai poder ver, né? O que por um lado é bom e por um lado é ruim, né? Porque o lado ruim é que a gente, pô, seria ótimo poder ver o fenômeno do eclipse, é algo realmente que mexe com a gente, né? O lado bom é que pega menos a gente em termos de impacto, né? Porque, segundo a astrologia tradicional, o eclipse ele impacta realmente o local onde ele foi visto. A diferença que eu comento é que antigamente poderia se dizer que era mais desconectados, né, os locais. Hoje é tudo conectado. E se acontece uma coisa, é o eclipse acontecer, sei lá, na Tasmânia, que seria bem menos relevante. Agora, acontecer nos Estados Unidos, que influencia o mundo inteiro, então o mundo inteiro vai sim ser influenciado por esse eclipse, né? E nossos mapas individuais serão influenciados pelo eclipse de acordo com, primeiro, né, a nossa posição planetária. Se temos planetas
nessa região onde o eclipse vai ocorrer, que é 19 graus de Áries. Então, quem tem planetas ou alguns pontos importantes, como ascendente, meio do céu, fundo do céu, Lilith e assim por diante, perto do grau 19 de Áries, são pessoas que sentirão muito mais fortemente os eclipses. Não é toda pessoa que vai ter, né? Então, quem não tiver, também vai sentir aonde? Aonde? Na casa, na área da vida em que ocorrer esse eclipse. Lembrando que não é só o grau 19 de Áries, é basicamente o signo de Áries e Libra inteiro, né? Toda essa faixa Áries e Libra. Por quê? Porque tivemos um eclipse lunar no grau 5 de Libra, vamos ter agora o eclipse solar no grau 19 de Áries, que influencia o grau 19 de Libra por oposição, e teremos em outubro o eclipse solar no grau 10 de Libra. Então, grau 5, primeiro decanato, né? Grau 10, segundo decanato, grau 19, praticamente ali terceiro decanato. Então, o signo de Libra e Áries inteiro está sendo impactado de certa forma pelo eclipse, né? E se a gente tem Libra e Áries sendo impactados, Câncer e Capricórnio vão junto, né, por conta das quadraturas que são formadas. Então eu vou dar um exemplo do meu mapa, né? Embora eu não tenha nenhum planeta em Áries e nenhum planeta em Libra, eu tenho a Lua no grau 18 de Câncer. E esse eclipse vai acontecer no grau 19 de Áries. Logo, esse eclipse faz uma quadratura muito forte com a minha Lua. E é por isso que eu estou sentindo tão fortemente. Então eu vou até colocar aqui eu vou colocar meu mapa para já dar uma olhada, né? É legal que nessas lives, nessas conversas eu já me analiso um pouco mais e compartilho com vocês. Sempre recomendo você que assiste às minhas lives tenha, né, o seu mapa em mãos. Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Tem o seu mapa em mãos para vocês irem acompanhando. Então eu vejo aqui, ó, que vocês não conseguem ver, mas esse eclipse de amanhã, né, ele faz uma quadratura muito, muito forte com a minha Lua. Né? Bom dia, Carmesita, seja bem-vinda. Alexandre, bom dia, Rô. Pessoal, quem for chegando, manda os coraçõezinhos aí, Kel, bom dia, para despertar essa live, né? Para ver se tem algumas pessoas acordadas ainda também nesse momento. Então esse eclipse, para mim, ele vai ser muito relevante por conta da minha Lua em Câncer. Então, novamente, para você e para as pessoas que você conhece e quer ajudar, né? Pessoas que têm planetas em Áries e Libra muito forte e Câncer e Capricórnio. No meu caso, a minha Lua ela é pega por quadratura muito, muito forte e depois a Vênus também é pega, né, por uma quadratura. Já não tão forte. Bom dia, Alê, seja bem-vinda, mas é pega também. E também esse eclipse faz um trígono com o meu Urano, então está mexendo bastante. Por isso que eu até comentei que essa semana foi meio esquisita assim para mim, porque foi uma semana que parece que eu queria, tipo, entrar num, sei lá, num retiro e ficar ali, né? Isolado num retiro. Por quê? Porque tá pegando muito a minha lua, que é Câncer e casa 4. Né? Por isso que eu fiquei meio off, inclusive, não consegui responder tanta coisa. Vou ver se hoje, com a lua entrando em Áries, dá uma, né, uma levantada aí para poder responder todo mundo. Mas eu sei que esse eclipse ele vai me afetar bastante. Né? Já está afetando, porque os eclipses eles começam a afetar pelo menos 2 semanas antes. E para vocês, cada um olhe no seu mapa, né, o que você tem no grau ou próximo, né, do 19 de Áries, Libra, Câncer ou Capricórnio. Veja, eu tenho a Lua a 18 graus, né, e na verdade é 18 graus e 54 minutos, ou seja, é quase 19 graus do signo de Câncer, ou seja, é uma quadratura exatíssima. Bom dia, Manhus, Arro, Carol Mota, fora tudo em Capricórnio por aqui, Lua em Libra, o fundo do céu está em Áries, o que mexe nesse fundo do céu? O fundo do céu é nossas emoções mais básicas, né? Raízes, parte emocional, questão do passado, né? Influência familiar, então assim, muita coisa. A casa 4 ela é muito, muito forte, né? E, novamente ela é a base da Kundalini, onde a Kundalini adormece no nosso mapa para poder despertar. A Kel falou, esse eclipse vai pegar o fundo do céu em Áries, casa 4, então base do mapa, né? A Elisa falou, vou ser pega no ascendente 17 de Câncer. Então, é o seu eu, né? É o corpo, é a parte da saúde, de repente uma mudança de como você vai para o mundo, muito, muito forte. Então veja, né, no seu mapa, porque esse eclipse, eu vou aproveitar porque, assim, a lua nova, o eclipse, a semana, na verdade, é marcada pelo eclipse. Deixa eu colocar já o mapa dele aqui, para a gente olhar juntos. Eu vou tomar logo esse café porque ele está esfriando. O eclipse vai me afetar, tem o Sol em Áries no grau 18
9 vai me afetar, e Lua em Câncer no grau. Olha, com certeza, porque se o seu Sol é grau 18 de Áries, o eclipse vai acontecer praticamente no seu aniversário, né? Vai acontecer em cima do seu Sol. E vai ter uma quadratura com a Lua. Então, sim. Agora, vamos lá, pessoal. O afetar, né? Isso é uma coisa importante, porque é aquela coisa que todo mundo pergunta, né? Isso é bom ou ruim? O que vai acontecer? O afetar é o seguinte: o eclipse ele vai tocar pontos, ele vai mexer com pontos importantes da nossa psique. Como isso vai se desenrolar, aí depende da pessoa, depende de como ela trabalha essa energia. Mas nesse caso aqui, Sol, né, em Áries no grau 18 e Lua em Câncer no grau 20 já mostra que tem uma quadratura de Sol e Lua, né, e essa quadratura ela pode ser afetada. Né, então vem questão de pai e mãe, vem questão de relacionamento, vem muita coisa para ser trabalhada, se está no momento de trabalhar, né, se tem coisa para ser olhada ali. Né? Seu aniversário é amanhã, caraca, não fique nervoso, é parte, né? É parte do que sua alma escolheu, né? Passar por esse momento. E o que eu sempre recomendo, né? Quando a gente tem consciência, a gente consegue trabalhar tudo de melhor forma. O Alexandre falou: minha lua é 19 graus de Libra, casa 7. Então ela vai ser afetada, né, por oposição, por conta da oposição do grau 19 de Áries. Então, e casa 7 significa que isso está acontecendo no seu ascendente, provavelmente, né? E aí afeta todo o eixo do relacionamento. Então, para todos nós, esses eclipses em Áries e Libra afeta relacionamento, porque o eixo Áries e Libra é do relacionamento. Mas para algumas pessoas afeta mais fortemente ainda, no caso do Alexandre, porque está pegando a casa 7 e a casa 1, que é do relacionamento. Espera aí que parou aqui os comentários, não estou conseguindo ver. Então deixa eu terminar esse café aqui, porque eu não gosto de café frio e café frio é muito ruim. Vamos lá. Então essa semana, Lua Nova / eclipse no signo de Áries, que acontece logo na segunda-feira. Então, nossa primeira conversa aqui já entra com a Lua Nova acontecendo na segunda-feira. E aí seguimos uma semana inteirinha de Lua Nova, porque a Lua crescente parece que ela vai vir só na outra segunda-feira, né? Que vai ser uma Lua crescente em Câncer. E aí deixa eu até confirmar isso aqui agora. É muito bom poder já ter o mapa aqui em mãos para ir olhando tudo. Então, a Lua crescente vai ser em Câncer, vai ser no grau 26 de Câncer. Vai ser na segunda-feira também, segunda-feira à tarde. Então, essa semana inteirinha é uma semana de Lua Nova. Né? Lua Nova em Áries, que é onde acontece o eclipse. Aí teremos a Lua Nova passando pelo signo de Touro, passando pelo signo de Gêmeos e passando pelo signo de Câncer, aonde ela vai ficar crescente só na segunda-feira. Então, por isso que a gente não vai falar de Lua crescente nessa semana, porque no próximo resumão da semana a gente vai ter o início da semana com a Lua crescente. A Surya vai falando: o cenário tá lindo, olha só, né? Plantinhas aqui, não consegui colocar a cor aqui porque foi meio rápido aqui a entrada na live, mas depois eu quero ter uma corzinha aqui, uma luz que sobe aqui também. E eu tô aqui no escurinho, né? Porque é a forma que eu achei de conseguir, né, trabalhar a luz, a luminosidade aqui. Então, é uma semana, e assim, é semana de plantio de sementes. E plantio de sementes, eu diria que são sementes de árvores muito importantes. Né? Não é somente um arbusto, não é somente uma ervinha, né, que você vai plantar, uma plantinha anual, né, mas é uma árvore. É uma planta mais duradoura, vamos dizer assim. Porque é uma lua nova com um eclipse. E vamos lá, né, pessoal? A gente sabe, eu acompanho muito a astrologia tradicional também, claro que é a base do estudo de tudo, mas eu acredito muito, por isso que eu vou indo, né, para a astrologia psicológica, humanística, evolutiva, porque eu acredito que a astrologia é uma ciência, um campo de conhecimento que também tem que acompanhar a humanidade. Né? Então, novamente, quando você não sabia o que acontecia, né, para o Sol sumir ao longo do dia, é lógico que os antigos morriam de medo. Né? Imagina, só se imagina você sendo um camponês, uma camponesa, né, lá nos anos 1000, 1100, sei lá, e não sabendo exatamente, né, o que acontecia, porque de vez em quando, simplesmente você estava lá no meio da tarde, fazendo o seu trabalho ali, né, carpindo, fazendo, sei lá, fazendo alguma coisa, e de repente entra ali um disco na frente do Sol, o dia vira noite, inclusive esfriando, os animais ficam tudo doidão ali, perdido, as estrelas aparecem, e de repente você fala: meu Deus, o que aconteceu?
Né? Quem que apagou o Sol? Quem que teria a capacidade de apagar o Sol? Inclusive dizem que, eu acho que foi Cristóvão Colombo, não sei, que usou isso contra os índios, indígenas aqui, né? Falando que ele ia esconder a Lua, porque ele sabia que ia ter um eclipse, e eles começaram a meio que venerar ele. Então imagina, na antiguidade, quando você não tinha esse conhecimento, e poucas pessoas tinham esse conhecimento do que era astronomia, né? Astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Aí você entende por que tinha-se tanto medo, né? Tanto receio com relação ao eclipse. Imagina, novamente, né? O Sol é a fonte da vida. Todo dia, você acompanha aquele ciclo, né? Que é Sérgio Sacani, exatamente, 1504. Então, e acontece, imagina, todo dia você tem ali o Sol nascendo bonitinho, aí ele fica ali brilhando ao longo do dia. No máximo vem umas nuvens de chuva que vão tampar ali o Sol, mas não vira à noite, né? Todo dia bonitinho. Um belo dia, né? Poucas vezes por ano, porque o eclipse acontece mais ou menos 4 vezes por ano, 2 solar e 2 lunar, mas nem sempre é o eclipse total, né? Então, assim, e ele pega algumas partes do planeta, então ele não pega o planeta inteiro, o solar principalmente. Então, imagine isso acontecer, do nada, você vê o dia virar noite. Então, isso marcava muito. Então, e também, óbvio, né? Isso mexe muito com toda a parte energética da Terra. Aí o Sacani, eu acho muito engraçado, porque ele fala, né, por uma coincidência, porque ele é extremamente, né, materialista, cientista, assim, né? Por coincidência, a Lua e o Sol, né? O Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas a Lua está 400 vezes mais perto, então eles ficam do mesmo tamanho. O que chamam de coincidência, a gente chama de espiritualidade, né? Então tem um porquê, sim, o Sol e a Lua, eles parecerem para a gente aqui do mesmo tamanho, né? O Sol sendo o grande Yang, a Lua sendo o grande Yin, e eles, apesar do tamanho totalmente diferente, né? Que o Sol é gigantesco e a Lua é pequenininha, nosso satélite aqui, mas ela está tão pertinho, realmente, por isso que eu entendo, por mais que algumas culturas, né? Poucas, mas algumas invertem, né? Colocam lá o Sol como o feminino, a Lua como o masculino. A Lua tem muito essa coisa de mãe mesmo, porque ela está muito pertinho. Né? A mãe Lua, ou a avó Lua, né, como diziam também os nativos, e o Sol já está mais distante. Tem uma coisa mais daquela coisa do pai, do masculino, e assim por diante. E os dois têm o mesmo tamanho, porque mostra que os dois têm uma importância muito grande. Sol e Lua dentro da gente. Então não é uma coincidência, né? Tem um porquê por trás ali, algo por trás dos dois parecerem ter o mesmo tamanho, a ponto de a Lua conseguir tampar o Sol, né, completamente, como no caso do eclipse total. Então os eclipses eles sempre foram vistos aí com muito receio, com muito medo. Mexe sim com a energia da Terra, então claro, acontecem coisas, né? Terremotos também, cientificamente, já estão falando, não tem nada a ver com o eclipse, né? Mas a gente já viu que teve terremoto em Taiwan, teve terremoto ali em Nova York, pode ser que tenha terremoto essa semana de eclipse, né? Então as coisas mudam, assim, a energia, né? Assim, por mais que você não tenha essa consciência, eu sinto minha energia mudando. E a energia de todo mundo está mudando. Eles só não conseguem atribuir isso a um eclipse. Né? Mas a energia vai mudando e coisas podem acontecer. Então já a dica para essa semana, porque a gente tem duas coisas muito tensas, é o eclipse e a conjunção de Marte e Saturno. Então, primeiro, não vai arrumar confusão com ninguém, fica na tranquilidade e perceba que as pessoas podem estar um pouco estranhas, um pouco diferente ali por conta de toda essa energia. Então os eclipses eles sempre trouxeram essa coisa meio que de cuidado, né? Até nas tradições védicas se diz que você não pode nem olhar para o eclipse, e aí assim, o não olhar é bem compreensível, porque se você olhar para o eclipse, você pode queimar o seu olho e vai te prejudicar. Né? Imagina que você pode, né, prejudicar muito a sua visão, então tanto que tem que ter um filtrozinho, né, para você poder assistir ao eclipse, mas o negócio era tanto que você não podia nem abrir a janela, você não podia ser tocado, né, pela energia do eclipse. E é justamente isso, né, como se diz na astrologia tradicional. O eclipse ele atinge quando ele é visível no local, naquele local. Bom, dizendo tudo isso, a gente sabe que sim, os eclipses eles guardam essa coisa mais intensa e que talvez puxem um pouco para uma coisa negativa e trazem um pouco de medo, apreensão para a humanidade. A Sullivan falando, estou muito diferente, algo mudando internamente, mas em. Exatamente, porque no seu caso também, né? No meu caso a Lua é 18 graus de Câncer, no seu caso a Lua é 18 graus de Capricórnio, também é pega por quadratura. E essa Lua nova cai na casa da família, que é a casa 4.
Novamente, temos então essa coisa mais apreensiva que acontece, mas como eu trabalho numa visão onde, primeiro, uma visão hermética, porque a astrologia hermética também trabalha nesse sentido, né, de alquimizar tudo, então não tem um ruim, né? Então tudo isso para falar, né, como que esse eclipse vai me afetar? Ele vai afetar. Então se ele está tocando o seu Sol, está tocando sua Lua, está tocando o ascendente, ele vai afetar. A pergunta que todos fazem é bom ou ruim? Depende de como você trabalhar essa energia. Né? E isso os estoicos já diziam, né? Não é o que acontece com você que tem a grande importância. O Jung também dizia isso, porque ele deve ter estudado estoicismo. É o que você faz com o que acontece com você. Então, no fundo, o que eu quero trazer aqui para todo mundo, o eclipse, ele é uma oportunidade de mudança. Ele é uma oportunidade, ele é um portal. Né? E aí, como eu falei, né, é uma lua nova, uma semana inteira de lua nova, mas por ser uma lua nova com eclipse, né, é uma lua nova com um que a mais, com um poder a mais. Né, uma lua nova mais importante, assim, vamos dizer assim. A Sullivan falou, estou me sentindo mais em paz. A Kel falou, estou me sentindo bem também. A Rô, muito bem. Eu também estou me sentindo em paz. Eu estou sentindo, na verdade, o querer ficar quieto, né, o querer ficar isolado, assim, que é uma temática da lua em câncer, né? Mas, né, e principalmente porque a lua em peixes passa na minha casa 12, que é a casa do isolamento, do ashram, do mosteiro e assim por diante. Então, olha só, um momento de plantar sementes muito importantes de mudança. E falando até em astrologia hermética, né, eu gosto muito de fazer esse paralelo, que eu vejo pouca gente falar, mas os eclipses, eles são grandes portais, por quê? Se a gente pegar a árvore da vida cabalística, que infelizmente eu não estou com ela aqui para mostrar, mas quem conhece sabe do que eu estou falando, a gente tem Malhut seria a terra, né, que seria o reino, seria a parte onde a gente está vivendo aqui, que é a base da árvore da vida. Lá em cima tem Keter, né, que seria a fonte. Aqui tem várias esferas, todas representadas pelos planetas. O que acontece no pilar do meio, que é dentro do nosso corpo, Sushumna, né, que dentro do Tantra é por onde Kundalini ascende, né, sobe, porque tem Ida, Pingala, né, que são o solar e o lunar, e tem o caminho do meio, que é Sushumna, que é por onde Kundalini deve subir. E na árvore da vida também, né, tem dois pilares à direita e à esquerda e o caminho do meio. No caminho do meio tem o quê? Malhut, que é a Terra, Yesod, que é a Lua, logo acima de Yesod, que é a Lua, tem Tiferet, passa por Da'at, que é o abismo, que seria associado a Plutão, e chega a Keter. Então veja que, na verdade, quando a gente pensa na árvore da vida, tem os caminhos, né? O caminho da pomba e não sei o que você vai subindo, vai passando pelas esferas da árvore da vida, mas quando Lua e Sol se alinham, eu vejo muito como aquele caminho de atalho, né? Porque você vê que o Yesod, né, primeiro, a Terra faz parte, né? A Terra está aqui, que é Malhut, onde a gente está, Yesod e Tiferet, que é a Lua e o Sol, estão alinhadíssimos. Isso traz uma certa tensão, porque te joga direto em Da'at, que é o abismo, que é a esfera invisível ali, mas com uma possibilidade de chegar em Keter, né? Mais rápido, mais rapidamente. Então eu vejo os eclipses como atalhos evolutivos que a gente pode utilizar. Né? Agora a grande questão é, como que a gente faz isso? Aonde isso está acontecendo no seu mapa? O que tem que ser alterado? O que tem que ser mudado? Então, novamente, é aquilo que eu comentei. Quem for mais afetado por eclipse, vai ser bom ou ruim? Depende do que você vai fazer com essa energia. Né? Então fica a dica aí para todo mundo. A Ale falou, estou com vontade de ficar sozinha também em locais tranquilos. Em São Paulo isso é pouco provável. São Paulo é aquela coisa, né? Grandes cidades têm muita energia, muito barulho, muita coisa acontecendo. Aqui pelo menos tem uns lugares de mato legal que dá para ir. Então começamos, né, com esse eclipse. Eu já vou botar aqui o mapa do eclipse para a gente dar uma analisada nele. Esse eclipse ele está muito importante. Ele vai pegar parte do que está acontecendo essa semana. Né? Então vamos lá, o eclipse ele vai ser a lua nova, né? O eclipse ele muda um pouquinho, acho que muda uns 4 minutos aí o horário, mas também lembra que aqui no Brasil a gente não vai ver. Então nem adianta você achar que você vai poder pegar no meio da tarde e falar, vou observar o eclipse. Não, né? É só quem está lá nas Américas do Norte ali que vai poder ver. Vai passar pelo México, Estados Unidos, Canadá, mas aqui no Brasil não, né? Mas ali por volta das 15 horas e 20 minutos de segunda-feira, 8 de abril, já começamos a falar da semana, a gente vai ter a formação da lua nova. Né? Então significa que hoje ainda dá tempo de você fazer limpezas, hoje é um dia de interiorização ainda, apesar de ser Áries já é mais para fora, né, mais Yang, mas
né? É um dia de limpeza, de interiorização, porque amanhã, à tarde, a gente vai ter a lua nova, Sol e Lua em conjunção. Qual que é o primeiro destaque desse eclipse? Né? A primeira coisa que chama muito a atenção. Nesse dia, na segunda-feira, o Sol faz uma conjunção exata com Quiron. E realmente, assim, o que, que significa, né? O Sol estará no grau 19 e 24 minutos de Áries. Logo, a Lua também estará no grau 19 e 24 minutos, porque é a conjunção exata de Sol e Lua. Quem também estará no grau 19 e 24 minutos? O Quiron. Então é uma conjunção muito, muito exata, né? Porque além do grau exato, é o minuto exato. E isso não é à toa. Isso não é uma coisa, novamente, não é uma coincidência, né? Algumas pessoas poderiam falar coincidência. Quem é mais da visão tradicional não usa Quiron. Então, meio que, né, cancela aí essa questão do contato com Quiron. Mas, né, para quem trabalha a astrologia mais moderna, evolutiva, humanística, Quiron é importantíssimo. Quiron é uma chave. Né? O símbolo dele é uma chave. Então, ele abre portas muito importantes para a cura. Então, esse eclipse, primeira coisa, né, ele faz uma conjunção exata com Quiron por grau e minuto. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Ou seja, para todos nós, a gente pode plantar sementes de cura muito importante. Tem pessoas que vão estar passando isso mais fortemente. Por exemplo, quem tem ali o Quiron em Áries, né? Eu atendo algumas pessoas que têm Quiron em Áries. Então elas estão passando pelo retorno de Quiron. É um ciclo de 51 anos, muito forte de iniciação. Mas para todos nós, esse Quiron vai ser ativado. Então isso reverbera no nosso Quiron natal. Né? Então, o que eu recomendo para todo mundo? Veja aonde você tem o seu Quiron natal. Muitas pessoas que estão ali vivas nesse momento vão ter Quiron aonde? Em Áries. Né? Exatamente, não é coincidência, é sincronicidade, é isso que eu acredito. Né? Muita gente tem Quiron em Áries, né? Quem já tem um pouco mais de idade. As pessoas que estão ali mais ou menos na minha faixa etária vão ter Quiron em Touro. E vai ter muita gente com Quiron em Gêmeos. Né? Toda essa galera vai ter Quiron muito ativado, por quê? De qualquer forma, bom, quem tem Quiron em Áries está passando pelo retorno de Quiron, né? Que já é a coisa mais forte que tem, que é essa iniciação. Quem tem Quiron em Touro ainda demora um pouco para ter o Quiron, a retorno de Quiron, né? Mas o Júpiter passou por ali. E dependendo do grau, você vai ter, eu, por exemplo, vou ter a conjunção de Júpiter e Urano quase que afetando por conjunção exata o meu Quiron. Então, o meu Quiron natal também vai ser ativado pela passagem de Júpiter e junto com Urano. E quem tem Quiron em Gêmeos também vai ter o Quiron ativado, porque o Júpiter entra em Gêmeos em maio, né, e ele começa a mexer na energia geminiana e vai ativar o Quiron. Então veja que o eclipse traz essa marca da lua nova acontecendo numa conjunção exata com Quiron, e o Quiron, da maioria das pessoas que acompanham aqui, vai ser ativado de uma forma ou de outra, pelo menos pelo Júpiter. Né? E que ainda as que não estão sendo ativadas pelo retorno de Quiron em Áries. Né? Olha lá, Elisa falando, eu direito a retorno de Quiron com eclipse e quadratura no ascendente, ou seja, é um momento muito forte. Então se tem, aí novamente, né? Se tem coisas ainda a serem curadas, é o momento. Né? Às vezes a cura ela pode trazer uma questão de dor, né? Mas é uma possibilidade. Ó, quem tem Quiron em peixes também está tendo Quiron muito ativado, por quê? Porque essa semana temos Marte e Saturno em conjunção em peixes. Né? Então, isso é muito forte. Bom, para o Brasil, a gente tem esse eclipse ocorrendo com o mapa tendo ascendente em Leão. Então temos uma força muito grande do elemento fogo, né? O fogo ali vindo à tona, toda essa concentração em Áries, mais o ascendente em Leão, fogo, trabalhando a nossa atitude, a nossa energia, nossa espiritualidade. Então, assim, e muito um trabalho da individuação. Por quê? Porque tem Áries e Leão sendo bem representados. E o Áries é onde o Sol se exalta, o Leão é onde o Sol tem domicílio. Então, é muito forte para trabalhar o nosso eu. Né? Então, muito forte esse eclipse. E acontece junto com a cabeça do dragão. Né? Esse eclipse de agora em Áries é com a cabeça do dragão, é o norte, né, para onde a gente tem que ir, e acontece na casa 8. Ou seja, muitas e muitas transformações. Nesse mapa do eclipse ainda temos o quê? Quem é o dispositor de Áries? Né? Quem é o regente de Áries?
é o Marte, é o planeta Marte, que está no signo de Peixes. Ou seja, está trabalhando ali no nosso inconsciente. E está fazendo uma conjunção com Saturno. Aí que vem a briga, porque essa conjunção com Saturno acontece de forma exata na quarta-feira, mas ela fica forte aqui, ela fica muito intensa nesse momento do eclipse. Pessoal, a conjunção de Marte com Saturno eu tenho no meu mapa natal. Não é uma coisa fácil, é uma coisa bem desafiadora e é uma tensão muito grande, né? Essa semana especificamente, na verdade, lembre, isso aqui está marcado no mapa do eclipse, então meio que se espalha ali ao longo do ano, mas essa semana especificamente, que a gente vai falar da quarta-feira, é uma semana que, eu vou dar um exemplo, eu peguei uma lâmpada grande que eu achei lá embaixo e liguei aqui na minha luminária, aí eu comecei a perceber que ela estava muito quente, eu falei, caramba, que estranho, essa lâmpada esquenta demais, né? Não tá legal. Mas eu falei, beleza, afastei ela um pouquinho, né? Que é a minha lâmpada de leitura. Daqui a pouco eu comecei a sentir um cheiro meio que de querendo queimar. Eu falei, opa, tá errado, tá errado. Aí desliguei e falei, vou tirar essa lâmpada, sei lá o que está acontecendo, essa lâmpada não tá legal. Que é o quê? É um calor ali que é gerado, uma resistência, porque, veja, o Marte, ele é o planeta que quer ir em frente. O Saturno é aquele que bloqueia. Então imagina que a gente tem um momento que tem uma força empurrando para frente e uma força empurrando para trás, né? É aquela coisa, tipo, se a gente não souber trabalhar, é momento de burnout, é momento de perda de energia, é momento de adoecimento, né? Inclusive envolvendo os assuntos de Saturno, que podem ser ossos, toda a parte de juntas aqui, dentes e assim por diante, costa, coluna. Mas para quem souber utilizar e trabalhar, uma palavra-chave que tem em comum entre esses dois, que é disciplina, pode ser algo muito interessante. Porque aí sim você junta a força de Marte de ir em frente e a disciplina e a estrutura de Saturno para ir em frente para o lugar certo, né? Então, olha só, a gente está tendo esse eclipse lua nova, né, com o regente, que é o Marte, o regente de Áries, num contato exato com Saturno, né, muito forte. No caso do eclipse ainda vai estar 1 grau de diferença, mas já é um contato muito forte. O que isso pode representar também para a gente? Eu estava ouvindo uma reprogramação do Hélio Couto, estou ouvindo na verdade há alguns dias já, né? Antes de dormir, porque é a melhor coisa, né? Você dormir, você põe lá uma meditação guiada, uma reprogramação, aí você vai, né, ouvindo aquilo e vai dormir naquela energia, já reprograma sua mente, já dorme, né, mais fácil, tudo é muito legal. E ficou uma coisa marcada, né? Que ele fala para você visualizar um muro, né? Um muro, imagina que isso aqui é um muro. Você visualiza um muro com todas as suas crenças limitantes e bloqueios e limitações. E você pega uma marreta, né, e você se visualiza com essa marreta quebrando, destruindo todo esse muro. Eu achei isso aqui muito legal, primeiro porque eu adoro, né? Eu tenho um lado meio que de querer destruir, porque eu tenho essa condição de Marte e Saturno, e eu lembro que meus pais tinham umas casinhas ali que teve uma época que ia derrubar tudo, né? E eu tinha lá, era adolescente, tinha sei lá quantos anos, 12, 13 anos, e eu tinha um prazer enorme de pegar aquela marreta de 15 quilos lá e ficar batendo na parede e derrubando as paredes. É uma coisa doida. Dá um certo prazer, né? Eu acho que tem essa coisa meio que de demolição ali, principalmente quando você está trabalhando nesse sentido. Do tipo, visualizar aquele muro como aquilo que está te impedindo de ir em frente, aqueles bloqueios, aí você pega uma marreta e destrói esses bloqueios. Eu acho que nada é por acaso, como já falamos aqui de sincronicidade, essa palavra, né, essa frase do Hélio Couto ficou muito marcada porque é o simbolismo do Marte com Saturno. Então, por um lado, a gente pode sim aproveitar essa energia de Marte, que vai iniciar um novo ciclo com Saturno, e quebrar os bloqueios, e quebrar aquele muro que a gente colocou. O Saturno, ele no negativo, ele é um bloqueio, ele é um muro, ele é uma armadura, ele é uma couraça, ele é algo que te impede, né? No positivo, ele te dá uma estrutura, ele te dá uma possibilidade de construir algo, né, grandioso, né, porque ele dá um fundamento. Então, qual que é a ideia do Marte com Saturno agora? Quebre as suas limitações. Na visualização do Hélio Couto, ele coloca um muro, aí você pode imaginar que o muro é Saturno, e Saturno são as suas limitações, que está lá no mapa, e o Marte é a marreta
que vai, né, com a energia, com a musculatura ali, com a marreta, vai destruindo aquele muro para quebrar suas limitações. Então, olha que importante, né? Olha que forte esse eclipse. Esse eclipse ainda vai pegar um pouco, né, da Vênus fazendo sexto com Urano não, com Plutão, que ela acabou de entrar em Áries, né? Então veja, tem muita energia de Áries. Áries é o ímpeto, né, de fazer, de ir em frente, e ela faz também a conjunção, né? Ela está um pouquinho na conjunção com Netuno ali. E qual é o outro aspecto que está muito forte, está muito marcado aqui nesse momento aqui da Lua cheia, da Lua nova, né? A conjunção de Júpiter e Urano. Conjunção de Júpiter e Urano que vai ser em abril, né? Já está sendo, na verdade, e essa é extremamente marcante. Deixa eu só ver aqui. A Elisa falou conjunção de Marte e Saturno, né? Em cima da minha Vênus natal, casa 8, passando por dores na coluna e dente, gripe forte, dias difíceis. Saturno é isso, dente, ossos, coluna, né? Costas ali, é tenso. Saturno realmente ele judia um pouco da gente. Bom dia, Monique. Então o que acontece? Conjunção de Júpiter e Urano, que nesse mapa aqui, no momento da Lua Nova, acontece na casa 9. Né? E a casa 9 é a casa das crenças. O Júpiter já vai estar no grau 19 de touro, o Urano está no grau 21 de touro, é 2 graus de diferença. No aplicativo aqui já coloca uma força, né? Já tem uma força ali dessa conjunção, e ambos falando bem com Saturno. Né? E, consequentemente, pega o Marte junto ali também. Então, olha que interessante. O Júpiter ele já representa nossas crenças. Né? O Urano fala de libertação. O signo de Touro vai falar sobre questão de sobrevivência, questão de materialidade. Anitta, bom dia. Então, é como se a gente pudesse realmente quebrar crenças limitantes. Eu sei que isso parece papo, meu Deus, papo de coach, não sei o quê, mas é o que é. Né? Porque a gente tem um poder mental, um poder cerebral muito grande. E que, por conta da nossa vivência, daí entra toda a parte terapêutica que a gente sabe que existe. Então, aquilo que vem, novamente, né? Antigamente, até pouco tempo, se falava muito só do que é da infância, né? Aquilo que você passou na infância, assim por diante. Aí vem dos pais. Mas hoje, cada vez mais, eu estou trazendo ali. Cadê? Os livros não estão aqui, eles estão ali, mas eu tenho mostrado ali a questão da ancestralidade mesmo, e quanto a própria ciência está mostrando que fica, né, no nosso DNA, fica nos genes, né, um possível trauma, alguma coisa. Então, sim, a gente tem um potencial muito grande, o mapa mostra um potencial muito grande. Eu diria que se você não sente que está vivendo o seu melhor, é porque você não se alinhou ainda com o seu mapa, não tem mapa ruim. Né, então já fica a dica, não tem mapa ruim. Né? Ah, meu Deus, meu mapa é horrível, meu mapa está cheio de quadratura. Quem veio com o mapa cheio de quadratura é porque vai passar por desafios para ter crescimento. Mas é o que a alma da pessoa escolheu. Então temos um potencial muito grande, mas temos aí limitações que são colocadas talvez por antepassados, talvez em vida passada, talvez na infância, talvez pela cultura no geral, e que a gente pode, cada vez mais com ganho de consciência, ultrapassar esses limites. Então esse eclipse ele está muito, muito forte. Né? Novamente, veja aonde isso vai acontecer. A conjunção de Júpiter com Urano não vai ser essa semana ainda, mas vai ser em abril, vai ser acho que no dia 20, mais ou menos, 20 ou 21. Muito, muito forte essa conjunção, que traz um marco de libertação. Bom, aí a gente tem toda essa energia da segunda-feira. Não acredito que o mundo vai acabar, algumas pessoas podem estar com esse medo aí, mas vai ter muitas mudanças, sementes de mudança, lembra? São sementes plantadas. Então tem que acontecer na segunda-feira. Mas na segunda-feira começam a se deflagrar várias coisas. Aí a gente tem ali o eclipse, a gente não vai ver aqui, quem está nos Estados Unidos vai ver aquele show, aquela maravilha da natureza, depois vai embora para casa, beleza, e começam-se os trabalhos, né, interiores. Bom, na terça-feira, a Lua já entra no signo de Touro, né, porque lembra, esse eclipse ele acontece já indo para o terceiro decanato de Áries, então a Lua logo na terça-feira, deixa eu botar aqui a terça-feira para a gente olhar, ela já vai para o signo de Touro. Novamente, eu vejo esse eclipse muito como uma coisa. Primeiro, né, ele acontece no primeiro signo do zodíaco. Essa semana toda ela vai pegar aquele primeiro quadrante do zodíaco que representa a nossa infância, nosso nascimento. Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Né? Pega os 4 elementos, né? Então vamos ter aí, começando pelo elemento fogo, terra, ar e água. E vai falar muito sobre essa questão de sobrevivência mesmo, as bases da sobrevivência. E o Touro, ele já é aquele signo que ele vem trazer realmente essa questão da materialidade. Então deixa eu colocar aqui o dia 9, terça-feira. A
onde a lua nova estará em Touro, trazendo a temática financeira, trazendo a temática do dinheiro para a gente, da sobrevivência, chakra básico, contato com o corpo. Então, para quem estiver sentindo no corpo os efeitos do eclipse, dê atenção para o seu corpo, ele é fundamental. O signo de Touro ele vem lembrar para a gente que por mais espiritual que você seja, queira ir para outros planos, aqui na Terra o seu veículo, a sua nave é o corpo e tem que ser bem cuidada. Não sei se é na segunda-feira, na terça-feira, acho que ainda não tem a conjunção com Júpiter. Deixa eu já ir para a quarta-feira. E aí veja, né, eu vou falar mais detalhes no astral do dia, né, porque aqui eu falo mais dos aspectos que não são os da Lua. Vamos avançar para quarta-feira, dia 10. Dia 10, que lembra, isso, né, vai vir aí na semana inteira. A semana inteira a gente já vai sentir essa energia, mas no dia 10 é o portal. E a Lua o dia 10 vai ser incrível, hein? Porque Marte faz a conjunção com Saturno, no grau 14 de Peixes. Novamente, veja o que você tem no grau 14 de Peixes ou arredores, porque ali que esses dois caras vão se encontrar e vão ativar ali essa energia. E se você tiver alguma coisa perto do grau 14 de Virgem, de Gêmeos e de Sagitário, também tem um afeto forte ali por oposição ou quadratura. E quem tem alguma coisa perto do grau 14 de Peixes de Câncer e de Escorpião, também tem um aspecto intenso, mas fluente pelo trígono. No meu caso, eu tenho a minha conjunção de Marte e Saturno, que também é exata, no grau 16 de Escorpião. Ou seja, essa conjunção do dia 10 faz um trígono com a minha conjunção de nascimento. Né? E se encaminha, né, para fazer um trígono também com a minha Lua de grau 18 de Câncer. Bom, essa conjunção é o que eu comentei. Pode trazer uma tensão muito grande. Assim, se a gente pensar na astrologia mundial, é bem tensa, porque são os dois maléficos se juntando. Né? Aí quando a gente tem aquela linguagem mais fatalista, mais pessimista, meu Deus, os dois maléficos, o planeta da guerra, o planeta da morte, eles estão se juntando, e meu Deus, e assim por diante. Pessoal, é aquela coisa, né? São dois maléficos, mas todos os planetas, todos os signos, todos os aspectos têm um lado luz e um lado sombra. Né? Tem um lado maléfico de Saturno e Marte? Tem. Né? Eles podem trazer desafios? Podem, mas o que eu sempre comento aqui é que o principal desafio, o lado maléfico de um aspecto planetário, ele vem com a inconsciência. O Buda falava sobre isso, né? O Buda ele falava que o maior problema era a ignorância, era você não ter conhecimento, consciência, né, das coisas. E a gente fala também hoje da consciência robótica, ou seja, você está no automático, você não está vendo o que está acontecendo. Então, para quem estiver ali no automático, para quem estiver ali na inconsciência, pode ser que essa conjunção seja bem desafiadora. Né? Mas, novamente, é uma conjunção que gera um atrito, né? Pode gerar um atrito muito grande, esse atrito pode trazer um esgotamento, né? Uma coisa meio complicada, mas os dois planetas juntos, se a gente falar a palavra-chave desses dois planetas, aqui liga os dois, é uma palavra chamada disciplina. Porque, olha só que interessante, não é tão eles não são tão antagônicos quanto parece. Né? De uma certa forma parece muito antagonismo, porque o Marte é rápido, ele quer ir em frente, e Saturno é lento e quer segurar. Aí você fala, beleza, né? Então assim, realmente os dois juntos ali vai dar ruim, porque um quer ir para frente, o outro quer segurar, então vai gerar um atrito, que vai gerar um calor, que pode gerar ali, né, um esgotamento. Mas veja, Saturno, ele é o regente de Capricórnio. Marte se exalta em Capricórnio. Então, os dois planetas têm uma ligação muito forte com Capricórnio. Capricórnio, uma palavra que define Capricórnio é disciplina. A disciplina é aquele que tem ali a sua autorresponsabilidade, disciplina, pé no chão, né, organização. Então, se a gente pegar a palavra disciplina e aplicar essa semana, né, e aplicar ao longo do tempo, a gente pode colher ótimos frutos dessa energia de Marte e Saturno. E o Marte e Saturno estão em peixes, então essa disciplina pode ser uma disciplina para a nossa saúde mental e uma disciplina para a espiritualidade. Aí quando eu falo disciplina para a saúde mental, pessoal, presta atenção. Isso hoje a própria ciência materialista fala, e dentro do conceito energético a gente já sabe há muito tempo. Tudo aquilo que os seus sentidos têm contato, o que você assiste, o que você ouve, o que você lê, enfim, afeta a sua mente. Então, se você não cuidar, não filtrar, o signo de peixes é uma grande esponja.
né? Ele vai captando tudo ali. O pessoal brinca que é a lata de lixo do zodíaco, porque vai captando tudo ali. Se você não tiver a disciplina de filtrar, de perceber o que vai entrar no seu campo, né, você pode ter a sua saúde mental sendo extremamente afetada. Então, isso a gente já sabe, é fato. Quem fica o dia inteiro assistindo aqueles telejornais ali que escorre sangue, né, pela tela, porque fulano esfaqueou não sei quem, e matou não sei quem, e não sei o quê, o que a gente fica? Com medo. Né? Porque você fala, pô, se aconteceu ali, vai acontecer comigo também. Né? Ah, não sei o quê, teve um acidente de trânsito horrível, aí você fica vendo aquele acidente. É fato, é só a gente ver. Quando você assiste um filme de terror, o que acontece? Você geralmente tem pesadelos com aquele filme, porque aquilo vai impregnando a nossa mente. Então, a grande disciplina que a gente tem que ter na situação ali da saúde mental é ter uma consciência e filtrar aquilo que penetra o nosso campo, que entra pelos olhos, que entra pelos ouvidos, né, pelo tato, tudo aquilo que a gente interage no mundo, busque aquilo que vai ajudar você a seguir os seus objetivos e não aquilo que vai te atrapalhar. Né? Então, estar mais próximo de pessoas que são otimistas, que tem a ver com o seu caminho de vida, que tem a ver com aquilo que você deseja, que você sonha, porque a gente pode estar, assim, de uma certa forma, mais suscetível a interações do campo, porque isso está acontecendo em peixes. Né? Então, isso é uma coisa muito importante para se olhar. O que acontece? Na quarta-feira, além de tudo, além dessa conjunção de Marte e Saturno em peixes, por que eu não acho ela de todo ruim? Embora algumas pessoas possam estar focando para esse viés negativo, porque são os dois maléficos e, meu Deus, pessoal, essa conjunção ela acontece num sextil com a Lua passando em Touro e fazendo conjunção com Júpiter e com Urano. Ou seja, é como se essa disciplina que a gente aplica agora pudesse direcionar e estruturar e fazer com que aquilo aconteça a grande libertação de Júpiter e Urano que vai se encaminhar, né, ali para o final de abril. Então, a quarta-feira é um dia muito importante. Se você puder, quem medita todo dia já tem todo dia a oportunidade de olhar para si, de se conectar. Se você não medita todo dia, pelo menos na quarta-feira, né, procura silenciar, né, ficar ali um pouco mais tranquila, tranquilo, ver o que está acontecendo dentro de você e ver quais são os caminhos que você quer seguir. Né? Faça essa análise, vai ser muito, muito interessante. A Lua vai estar em Touro, possibilitando a gente aterrar, colocar os pés no chão. Lua nova, fresquinha ali, para a gente poder trabalhar. Quarta-feira está bem legal. Tem desafio, mas está bem legal. Vamos aproveitar essa energia. E vale dizer também que essa conjunção de Marte e Saturno ela acontece mais ou menos a cada 2 anos, porque o Marte ele leva 2 anos para dar uma volta completa, Saturno fica 2 anos e meio em cada signo, então a gente vai ter a próxima conjunção de Marte e Saturno já vai ser no signo de Áries. Então, de certa forma, é um fim de ciclo com o início de um fim de ciclo, porque é o último signo do zodíaco é Peixes. Então, é uma coisa bem interessante de ver como que vai se desenvolver esse ciclo de Marte e Saturno a partir de agora, a partir dessa semana, que vai culminar na próxima conjunção de Marte e Saturno em Áries, lá em 2026. Deixa eu ver o que a Anitta colocou aqui. Já vão 3 dias que não tenho dormido bem, sempre sonhando, tenho sonhado com o meu anterior relacionamento, também com situações dele e da justiça que está a ocorrer, pesado. Pois é, o que eu sugeriria para você? Procura fazer muito Ho'oponopono, usar óleos essenciais que ajudam a tranquilizar, óleos essenciais que ajudam a dormir. Aliás, óleo para pesadelo, né, que às vezes atrapalha ali o nosso sono. Eu acabei de rever ele, né, que eu estava usando ele ontem, que é o junípero. O junípero ele é bem interessante porque ele trabalha muito essa questão de limpar a nossa mente, limpar o nosso inconsciente para ter bons sonhos. Então o junípero pode ser uma boa companhia aí nesse momento. Bom, quinta-feira a gente vai ter a Lua chegando em Gêmeos. Então teremos a Lua nova passando pelo signo de Gêmeos. Vamos pegar aqui quinta-feira, dia 11. E tem uma outra marca nessa semana que, não por coincidência novamente, né, é a sincronicidade atuando. A Lua entra em Gêmeos, que é um signo regido por Mercúrio, e o Sol ele faz uma conjunção com Mercúrio retrógrado. Né? Então, é aquela conjunção poderosa de grau exato que é o Casime. Então, o Mercúrio entra no coração do Sol. E veja que a gente está com tudo isso em Áries. O eclipse acontecendo em Áries e o Mercúrio retrogradando em Áries.
o Quirón sendo ativado pelo eclipse e o Quirón tendo 3 conversas com Mercúrio ao longo desse período. Vênus também já se encaminha para encontrar com Mercúrio, com Quirón, né? Então, olha que interessante que essa semana pode trazer também uma grande clareza. O Mercúrio é o deus mensageiro, com asinhas no capacete, nos pés. Ele traz mensagens, né, chamado de psicopompo também. Então a gente pode ter muita coisa vindo à consciência. Quando o Sol ilumina exatamente ali o Mercúrio, pode trazer muita coisa à consciência. Então perceba, através de insights, de intuições, de sonhos, de mensagens que chegam até você de alguma forma. Mercúrio pode se disfarçar de um post, de um podcast, de um vídeo, de uma mensagem que você vê em qualquer lugar. Isso pode ser Mercúrio trazendo algumas mensagens importantes. Isso vai acontecer no grau, próximo do grau 22 ali, né, do signo de Áries. Então veja, se você tiver, veja como é próximo do grau do eclipse, e se você tiver alguma coisa no grau 22 de Áries, essa conjunção acontece de forma exata. Sexta-feira, dia de Vênus, o dia 12 de abril, vamos colocar aqui, 12/4, sexta-feira, a gente vai ter a Lilith fazendo um trígono com Urano. E o Urano está no grau 21 de Touro, o Júpiter já vai estar quase no grau 20 de Touro, e Lilith está lá no grau 21 de Virgem. Então, podemos ter libertações. Lembra, Lilith é um ponto que também não é usado por todos os astrólogos, mas eu gosto muito do Lilith. Fala muito sobre questões do feminino, fala muito sobre questões de sexualidade, de magia, de feridas também, né, que podem acontecer. E pode ser um dia de muita libertação. Né? Então, libertação de feridas, de dores, de bloqueios, né? Porque às vezes a questão da sexualidade gera bloqueios. Né? Abusos que acontecem, por exemplo, geram bloqueios. E pode ser que essa semana traga esse portal, essa janela de libertação. Né? Então, trígono de Lilith com Urano, a gente vai falando também ao longo da semana. A Lua estará em Gêmeos, que vai fazer inclusive uma quadratura com a Lilith. Né? Ela vai se encaminhar para fazer uma quadratura com a Lilith. Vamos observar ali no astral do dia o que mais vai vir para a gente conversar. No sábado, dia 13, deixa eu colocar aqui sábado, dia 13, a gente vai ter a Lua entrando no signo de Câncer, ainda nova, né? Ainda Lua nova, e eu vou falar no astral do dia, né? Os ocorridos aí, mas a primeira marca que eu vejo aqui é ela, enquanto sai de Gêmeos no dia 13, porque ela vai entrar em Câncer ao longo do dia, do sábado, ela faz uma quadratura forte com Netuno ali. Mas aí lembra, no astral do dia, a gente vai conversando sobre tudo isso. Lembrando que é em Câncer que a Lua ficará crescente na segunda-feira. No domingo, a Lua segue pelo signo de Câncer, mas não teremos outros aspectos que não os da Lua. Também já está bom, né? Uma semana que começa com eclipse, que tem Marte e Saturno, bastante coisa acontecendo. O domingo vai ser um domingão com Lua em Câncer, gostosinho para curtir, né, a casa, né, o seu lar ali, as suas emoções. E essa Lua em Câncer, assim, por um lado, ela faz quadratura com Vênus, o que é um grande desafio, mas faz trígono ali com Saturno e Marte, podendo consolidar todos os nossos aprendizados ao longo da semana. E aí terminamos a semana, que vai ser uma semana bem, bem importante. Deixa eu até respirar aqui, porque, ufa, vai ser uma semana forte, né? Uma semana de eclipse, mas aí beleza, aí tem essa semana de eclipse, aí depois só em setembro. Em setembro teremos já um próximo eclipse, que vai ser, eu já vou dar a dica aí para todo mundo, né? A gente vai ter um eclipse em setembro, deixa eu pegar meu mapa aqui para usar ele de base. A Estrela Brasil falou que esse Mercúrio está muito forte. No meu caso eu posso dizer que eu estou até hoje, desde o mês passado, esperando o meu óleo essencial, o meu mix Ruga. Estou com as 3 caixinhas aqui, eu nem desfiz elas ainda. Estou com as 3 caixinhas aqui, porque eu vou meio que organizar tudo em comemoração quando chegar meu óleo. Né? E eu espero muito, pelo menos pelo que está no controle ali do frete, né, que vai chegar na segunda-feira. Então na segunda-feira eu espero que quero ver se ele vai chegar certo, porque se não chegar certo aí vai ter uma coisa muito louca, né, muito, muito louca. Eu espero que depois da 4ª caixinha ele chegue certinho e eu vou poder olhar tudo, organizar tudo isso aqui e falar, já estou com o meu Ruga, né, já vou trabalhar esse conceito dinamarquês ali do bem-estar, enfim. Então, tá forte esse Mercúrio retrógrado aqui também, né?
Então, a gente vai ter aí o próximo eclipse que eu estava vendo aqui, deixa eu pegar aqui, em setembro, que vai ser um eclipse lunar, né? Eclipse lunar em setembro no grau 25 de Peixes. Aí, como a astrologia ajuda a gente a trabalhar, eu já vejo que esse eclipse ele cai em cima do meu ascendente, né? Exatamente em cima, porque meu ascendente é grau 24 de Peixes, esse eclipse cai no grau 25 de Peixes, cai em cima do meu ascendente. Eu já olho para frente e falo, beleza. Olha a beleza da astrologia, pessoal. E para quem pode, né, algumas pessoas fazem isso comigo, o acompanhamento a cada 15 dias, a gente ter ali é uma sessão mais curta, uma sessão de 1 hora, porque a gente não precisa também ficar 2 horas toda vez, né? A gente fica ali por 1 hora, mas vai sempre atualizando, vai sempre vendo o que está acontecendo, né, no seu mapa. Vai vendo ali trânsitos, progressões, a revolução, como é que está, o que está sendo ativado, porque é uma forma de você também se preparando. Eu faço isso por mim, né? Eu olho para mim aqui, então eu consigo ver, e quem está sempre junto comigo ali, quinzenalmente a gente consegue olhar também. Então eu já vejo que eclipse em cima do meu ascendente, vindo de uma lua nova que cai na casa 6, e eu estou justamente trabalhando questões de rotina e saúde para que esse eclipse. Olha só, pessoal, uma coisa que é fato: eclipse pode ser ruim? Pode, né? Se você tiver sem consciência. Esse eclipse acontecendo no meu ascendente poderia ser alguma coisa ruim para o corpo? Poderia. E pode até ser que seja. Mas se eu já sei disso, eu já me preparo para não vacilar. Então, como eu sei que eu tenho ajustes a ser feito com relação à saúde, eu faço esse ajuste. Então, assim, eu já olho, eu já estou 6 meses adiante, né, do eclipse acontecer. Então, eu vou trabalhando na saúde, já estou vendo que estou tendo um detox ali, de uma mudança que eu fiz aqui, e quando aconteceu o eclipse no ascendente, tende a não ser tão complicado. Agora, se eu estou no automaticão, nem sei que vai acontecer eclipse no meu ascendente, nem sei, vamos embora. Aí chega mês de setembro, acontece esse eclipse, vem uma doença brava que me coloca de cama, aí eu tenho que olhar para aquilo que eu não estava olhando de forma proativa. Então, olha a beleza de olhar de forma proativa. Então, a gente vai ter setembro o eclipse lunar em Peixes, que é o primeiro, né? Acho que é o primeiro que vai acontecer no eixo Peixes e Virgem. E depois, em outubro, o eclipse solar em Libra. 10 graus de Libra, que vai acontecer na minha casa 7 e que faz um trígono muito forte com o meu Mercúrio, né? Ou seja, facilitando a questão da comunicação. Então, olha como é interessante você estar sempre acompanhando e vendo o que está por vir. Aqui eu só estou falando de eclipse, né? Mas toda lua nova, toda lua cheia traz uma impactação. A Carmesita vai ter que sair, beleza, eu também já estou terminando, porque já está dando ali a 1 horinha de live, garanti ali nosso resumão da semana. Peço para todo mundo deixar o feedback depois, se deu para ouvir bem o som, né, porque eu fiquei na dúvida, comentário que o som fica baixo, então preciso ter essa noção, né? Então aqui eu vou olhando os eclipses, vou olhando o próprio trânsito, vou olhando progressão e assim por diante. É bem interessante. Pessoal, é isso aí. Esse é o nosso resumão da semana. Se você gosta desse trabalho, lembra, no Spotify, segue lá, dê 5 estrelinhas, coloca lá o seguir, né, para você poder receber as novidades, compartilha com outras pessoas. No YouTube também, né, se inscreve no canal do YouTube, coloca aqui, né, para você receber notificações e deixa seu comentário. O Alexandre já está dando feedback aqui, o áudio está bom, então eu acho que é mais a questão da pessoa ali que está com o volume baixo, não sei, né, não é uma questão do microfone aqui. Vou ficando por aqui, muita gratidão. Hoje eu quero ver se eu dou uma mexida ali no WhatsApp, respondo algumas coisas que estavam faltando, o Instagram também. Se você mandou alguma mensagem e eu não respondi ainda, manda um up para mim. E vamos embora, seguir nesse domingo que tem coisas interessantes. Daqui a pouquinho, 8h30, se eu não me engano, a Lua entra em Áries, né? Já traz aquela energia a mais e ainda ela faz contato com Plutão e com Vênus. Então tende a ser um domingo bem agradável, bem interessante para a gente viver esse último domingo de lua minguante antes do eclipse que vai acontecer essa semana. Um beijão, vou colocar no final do dia, não vou colocar de manhã porque eu não vou conseguir responder, então eu vou colocar no final do dia a nossa clássica caixinha de pergunta, que eu tenho respondido bastante coisa aqui, então no final do dia eu vou botar uma foto ali do pôr do sol e colocar a caixinha de pergunta, porque aí amanhã, ao longo do dia, eu vou respondendo, né, algumas interações ali. Muita gratidão, um beijão, até mais, Namastê, Harion, tchau, tchau.